divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Estive meditando entre ontem e hoje sobre esse texto. Eu encontrei bastante apropriado, né, para esta ocasião. E esse versículo parte, esse texto parte dizendo que nós fomos chamados à comunhão, chamados à koinonia, não, do Filho de Deus. E é importante lembrar, queridos, que esse chamado não significa aquilo que é comum na nossa linguagem, o chamado. Esse chamado, quando a Bíblia fala, o chamado de Deus, a ser, como se diz, incorporados à comunhão de Jesus Cristo, estamos falando de uma intervenção sobrenatural, estamos falando de uma intervenção milagrosa de Deus na vida dos seus escolhidos. Sabemos que o chamado de Deus é pessoal. E é um tremendo privilégio para nós, sabendo que neste universo de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, sabemos que são muito poucos comparativamente aqueles que foram chamados à comunhão do Filho de Deus. Entendendo que esse chamado não é algo simples. Como já disse, isso implica uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de cada indivíduo. Significa um milagre onde Deus, sobrenaturalmente, chama e atrai e incorpora essa pessoa no corpo de Cristo, de forma milagrosa, é uma experiência milagrosa, sobrenatural. Os que viveram isso sabem que não estamos falando de algo simplista, estamos falando de algo uma experiência extremamente gloriosa. Portanto, o número de pessoas que experimentaram esse chamado de Deus é extremamente reduzido. Lembrando, né, que Deus sempre trata com remanescente. E sempre vai ser assim. Isso nunca vai mudar. Então, como tais, esse chamado, essa incorporação, como todos sabem, implicou necessariamente uma experiência vivencial na morte e na vida, na ressurreição de Cristo, que de por si é uma experiência absolutamente transformadora, radicalmente transformadora, como os que já experimentaram sabem disso, né? Então, como tal, meus irmãos, o que o apóstolo nos está chamando aqui, dizendo, como resultado e como consequência, nesse caso, disse que faleis todos, já que vocês experimentaram tudo isso, disse, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que faleis todos a mesma coisa. Nós podemos ter muitas diferenças enquanto a opiniões, nós podemos ter muita diferença enquanto a ideias, mas o que o texto está enfatizando aqui, queridos, que o assunto que realmente importa nessa vida, aquilo que realmente é importante, aquilo que é a linguagem importante, aquilo que é o assunto verdadeiramente importante e que temos em comum entre nós, é a linguagem do reino, o assunto do reino. Nós sabemos que não existe nenhuma outra linguagem mais importante na nossa convivência que os valores e princípios do reino, os códigos do reino de Cristo. Aqueles que vivenciaram essa experiência mencionada já, milagrosa, necessariamente suas vidas estão inclinadas nessa direção. Insisto, existem muitas outras coisas que podem ser diferentes, opiniões, ideias, mas todas estão subjugadas a algo que realmente é sublime, é importante. E isso é o que nós temos em comum, a mesma linguagem, por isso falamos a mesma coisa, por isso nos entendemos, por isso estamos também unidos. Então, o texto, quando diz que faleis a mesma coisa, se trata disso, se trata basicamente disso, né? E disse que não haja divisões. Paulo aqui está falando com a igreja de Corinto. Eu sempre lembro que a igreja de Corinto
ela representa tudo aquilo que uma igreja não deve fazer. Para mim, é como que Deus permitiu que essa igreja aparecera na Bíblia para justamente nos mostrar como que uma igreja não tem que ser. Por todos os defeitos e problemas e crises e conflitos, né, que se gerou nesta igreja. Logicamente, tem muitas... Vemos que o apóstolo aproveita todas essas crises, evidentemente, para nos ensinar muitas coisas importantes, né? Então, quando diz que não haja divisões, queridos, nós não podemos imaginar necessariamente uma divisões assim grotesca, não, de briga, de problemas graves entre irmãos. Nós não podemos pensar nesses termos, ainda que na igreja de Corinto sucedeu esse tipo de coisa, né? Mas o que o apóstolo está enfatizando aqui é que nós devemos não somente... o que está falando aqui, isso abrange 3 aspectos, esse de que não haja divisões. O primeiro aspecto é que nós devemos guardar, cada um de nós somos responsáveis diante do Senhor de guardar os nossos corações. Guardar os nossos corações, apesar de que somos falhos, apesar de que sabemos que vamos errar, apesar de que sabemos que vamos ter que estar dispostos a pedir perdão, se é que fomos incorporados na comunhão de Cristo, né? Somos chamados ao arrependimento também, mas o que é importante é que guardar os nossos corações, que isso seja uma responsabilidade consciente e permanente em nós, de não gerar, através de nossas atitudes, através de nossa forma de ser, conflitos entre os irmãos, não gerar situações constrangedoras, gerar situações complicadas entre os irmãos. Por um lado, é isso, guardar os nossos corações. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. O segundo aspecto desse, que não haja divisões, queridos, é que cada um de nós somos responsáveis de preservar a paz e aquela união que já foi alcançada no seio do corpo do qual nós participamos. Cada um de nós, individualmente, somos responsáveis de guardar e preservar aquilo que já foi feito pelo Senhor, aquilo que já foi alcançado nessa união que existe no meio do corpo de Cristo. Nós não podemos nos relaxar nesse sentido. Nós não podemos nos aproveitar do fato que somos pessoas diferentes, para poder que isso seja uma desculpa para poder gerar situações conflitivas. O terceiro aspecto, querido, é que nós não somente devemos guardar o coração, não somente preservar a união, mas nós também temos a responsabilidade de promover a paz. Buscar oportunidades para promover a união e a paz no corpo de Cristo, e não somente no corpo de Cristo, porque nós somos filhos da paz, servimos ao príncipe da paz. Então, nós temos esta responsabilidade, não somente no contexto do corpo, da igreja, senão também em toda parte, onde quer que nós nos encontremos neste mundo. Nós somos chamados a ser promotores da paz. Isso me faz lembrar as palavras de Cristo no Sermão do Monte, né, no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala, lá no versículo 9, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que Jesus está dizendo ali não é uma profecia de algo que se vai cumprir futurista, não. O que Jesus está dizendo ali é que aqueles que são pacificadores, com isso, essa atitude pacificadora, estão evidenciando que são filhos de Deus, que são verdadeiramente filhos de Deus. Por isso, bem-aventurados são, né? Também disse o texto, antes sejais inteiramente unidos. A palavra inteiramente aqui é catartizo, no grego, que curiosamente se traduz como perfeitamente, não é tanto inteiramente, senão perfeitamente. Sejais perfeitamente unidos. Parece uma palavra que tem um alcance além, não, da capacidade humana, além da capacidade, inclusive, do sobrenatural.
pensando na diversidade que deve existir na união do corpo de Cristo. O potencial não de tantas situações e problemas que podem surgir. Mas o texto está falando que sejais perfeitamente unidos. E eu creio que o apóstolo Paulo nos comunica aqui é o seguinte, queridos. Se você, assim como eu, pensa que a sua união vital com Cristo, ela é real, ela é completa, ela é verdadeira. Se cada um de nós que cremos que a nossa união vital com Cristo é real, é completa, é verdadeira, então essa união vital com Cristo ela é perfeita. E se você está unido perfeitamente a Cristo, e se eu estou unido perfeitamente a Cristo, a consequência disso é que a nossa união é perfeita. A consequência é que a nossa união é perfeita. Existe uma matemática estranha, que lamentavelmente, erroneamente praticada por muitos lugares, por muita gente que hoje são igrejados. A matemática é que ela é, inclusive, uma matemática condenada pelo próprio apóstolo João, nas suas epístolas. Não? E a matemática é essa. Eu pergunto a qualquer pessoa que diz ser cristão se ele ama de 1 a 10, quanto que ele ama Deus. E sabe, a resposta de todos será 10. Uma pessoa que se considera verdadeiramente cristão, de 1 a 10, vai dizer, eu amo a Deus, nota 10. Mas, por alguma razão, se a gente aterriza isso na crua verdade, se pode perguntar, e quanto amas aquele ou aquela irmã? E a pessoa, se ela vai ser implacavelmente honesta e verdadeira, ela talvez vai ter que dizer, olha, naquela irmã ali eu amo de 1 a 10, eu amo 7. Eu amo 5. Agora, é curioso que o Evangelho ele não admite essa matemática. A mensagem apostólica, especialmente do apóstolo João, não admite essa equação. Por essa mesma razão, vemos o apóstolo Paulo falando de uma união perfeita do corpo de Cristo. E essa união perfeita, ela necessariamente, estou repetindo, ela é resultado e consequência, queridos, de entender a natureza da minha união verdadeira, completa e perfeita com Cristo, a união vital com Cristo. Tanto assim que o apóstolo João disse que aquele que diz que ama Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Tanto assim que se vamos lá no Antigo Testamento, né, inclusive está repetido pelas palavras de Cristo em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, sobre os 2 grandes mandamentos da lei, né, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua mente. E o segundo mandamento disse, semelhante a este, que quer dizer, com o mesmo peso de responsabilidade e importância. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logicamente, esse é um texto, é uma demanda da lei, mas ela leva esse elemento que estamos mencionando aqui, que Deus considerava que amar a ele sobre todas as coisas era tão importante como amar o meu irmão, o meu próximo, com a mesma força, disse que é uma lei semelhante à primeira. Isso nunca mudou. Nunca mudou. Então, vemos isso refletido aqui no Novo Testamento, esse milagre, porque a mensagem apostólica aqui, o que Cristo nos fala também aqui, queridos, é o resultado de um milagre. Um milagre que talvez nós precisamos tomar mais consciência e precisamos crescer ainda mais nele. Que a nossa união como corpo de Cristo, ela é tão importante para Cristo como a nossa própria união pessoal com ele. Nós temos que entender que Cristo ele vê isto desta maneira. É assim como ele vê, é assim como ele concebe esta união. É por isso que diz que é o corpo de Cristo. Eu não posso estar unido na cabeça de Cristo de uma maneira, de uma intensidade, e unido lá no estômago de Cristo com a outra intensidade, porque é o mesmo corpo.
Temos que entender que essa é a mente de Cristo, é como ele entende, como ele concebe e é o que ele espera do corpo que é a igreja nesse sentido, ok? Outra coisa é que diz que o texto diz: sejais inteiramente unidos, e disse, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa palavra disposição mental aqui, curiosamente, no texto original, nos diz de outra maneira, diz com a mesma mente, com a mesma nós, né, que é a palavra grega para mente. Devemos ter a mesma mente. E a tradução que temos no português, a mesma disposição mental, e com certeza foi traduzido assim para a nossa melhor compreensão. Mas o que essa primeira frase quer dizer, queridos, é com o mesmo entendimento, crendo a mesma coisa, tendo o mesmo entendimento, com respeito a quê? Com respeito ao que é a natureza do corpo, o que é a razão pela qual nós somos corpo de Cristo. Com o mesmo entendimento, com o mesmo crer, estamos crendo a mesma coisa. Isso é muito importante. Daí a importância que enfatizamos sempre, queridos, de não somente a nossa formação discipular, senão também a formação bíblica com respeito ao Evangelho, ter uma voz, uma só voz, um só entendimento com respeito à doutrina. É sumamente estar unidos doutrinalmente. É sumamente importante. Logicamente, como vocês todos já entenderam e perceberam, temos amplo espaço para poder compreender, para poder questionar, para poder perguntar, para poder dizer, olha, eu não entendo. Espaço existe no nosso meio para isso, mas é importante que todos estejamos alinhados doutrinalmente, ok? Então, é a mesma mente aqui quer dizer o mesmo entendimento, crendo a mesma coisa. E quando disse com o mesmo parecer, a palavra grega aqui é gnome, que curiosamente essa palavra traduz outra palavra conhecida para nós, que é juízo ou julgamento. E essa expressão, o mesmo parecer, na prática, o que está dizendo aqui o texto é o seguinte, que estejamos tão unidos, que esteja tanta paz entre nós, que vamos a chegar à mesma conclusão com respeito a qualquer assunto. É isso que quer dizer o texto. Que chegaremos à mesma conclusão com respeito aos assuntos tratados como corpo. Esse é o mesmo parecer. É muito importante entender que aqui, tudo isso que estamos falando, não é resultado simplesmente da boa disposição do coração humano e natural, queridos. Temos que lembrar constantemente que o que estamos falando aqui é resultado de uma intervenção milagrosa e sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós que compomos este corpo. Não é algo natural, não é algo simplista, é algo milagroso. Agora, quando há conflitos, como surgia na igreja de Corinto, né, e que costuma acontecer, de repente, com algumas pessoas, eu só encontro uma resposta, uma explicação quando existe conflito entre irmãos. Para mim, a resposta é muito simples. É falta de cruz no eu. É simplesmente falta de cruz no ego. Simplesmente isso. Porque os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores. Por outro lado, vou seguir mencionando outros elementos que são milagrosos, que explicam esta forma de ser que o apóstolo está descrevendo aqui. Um deles, querido, é que vocês já sabem, todos sabemos, nós temos o mesmo Espírito de Cristo. Temos o mesmo Espírito. Um segundo elemento, queridos, que o apóstolo Paulo também menciona em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo.
Se você experimentou o milagre da regeneração, e eu experimentei o milagre da regeneração, significa que você e eu temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma só. É uma mente que processa de uma só maneira. É uma mente que está inclinada de uma só forma. É uma mente que tem uma linha só de pensamento. Entende por que é um milagre? Nós temos a mente de Cristo. Não existe nenhuma pessoa que é nascida de novo, regenerada, que não tenha a mente de Cristo. Por mais conflitivo que seja isso, a obra das trevas aí assediando e tentando e provocando. Outra coisa importante é que o 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro disse que nós fomos feitos participantes da natureza divina. Querido, se você tem a natureza divina, a natureza de Cristo, o seu irmão, a sua irmã tem a natureza de Cristo, aqui está outro elemento milagroso que vai fazer possível todas essas demandas que encontramos no texto lido. Outra coisa importante da qual nós precisamos lembrar e estar constantemente conscientes. Todos estamos engajados no propósito eterno de Deus. Estamos engajados na mesma santificação, estamos todos apontando no mesmo alvo. E todos estamos sendo levados sobrenaturalmente na mesma direção. Então, temos algo em comum? Temos mais que algo em comum. Outra coisa importante também, que em Romanos 8,17, que diz que você e eu somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo da glória eterna. Pode existir algo mais importante na existência humana? Existe outro motivo maior que este para que o ser humano exista? Que ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo da glória eterna. Isso implica você e eu. E, por último, eu quero mencionar também, queridos, que esse último motivo que eu vou mencionar aqui deveria ser mais que suficiente. Você e eu temos o mesmo destino eterno. Vamos para sempre. Para sempre. Você e eu estamos indo para o mesmo lugar. Então, motivos não faltam. E cada um desses motivos tem um aspecto, um elemento milagroso, sobrenatural nele. E ao vivenciar tudo isso, queridos, ao vivenciar tudo isso, entender e vivenciar tudo isso, é o que nos dignifica. Olha bem o que eu vou dizer. Pode soar meio uma barbaridade que eu vou dizer, mas o que nos faz dignos de sentar na mesa do Senhor e que nos capacita para discernir o corpo de Cristo. Quando vivenciamos todos esses elementos, entendemos e vivenciamos cada um deles. Então, saberemos o que significa falar a mesma coisa. Saberemos a importância da paz e da união entre nós. Entenderemos a importância de estar perfeitamente unidos. Entenderemos o que significa estar crendo e entendendo uma mesma coisa. E chegando milagrosamente a uma mesma conclusão sobre qualquer assunto. Lembremos que Cristo pagou um preço mais que suficiente para fazer possível este milagre. O milagre foi feito, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade foi colocada sobre nossos ombros. A partir do momento que o milagre, o Logos ativo, todo-poderoso, entrou dentro de nós, nos fez responsáveis frente a tudo isso. Então, o chamado, nesse momento, quer dizer, vivenciar através da simplicidade dos elementos da ceia, que possamos vivenciar e expressar, que nosso espírito possa exultar, que nossos corações possam se acelerar em gratidão e alegria, pelo privilégio que jamais poderá ser explicado suficientemente, a sua natureza e sua grandeza, de ser parte do corpo de Cristo.
Nunca se esqueça, cada vez que comemos e bebemos, a morte do Senhor anunciamos, até que ele venha. Amém? Marcos, seria possível ter alguma canção agora? Por favor. Coloca o computador lá. Sim, eu estou pensando nisso. Paulo, eu vou colocar uma metade de uma canção, porque ela é muito comprida, tá? Vou pôr a metade, aí eu pauso para o senhor poder entregar os elementos. Amém. Me escutam todos, meus irmãos? Todos ouvem? Ok. Vamos seguir, então. Em 1 Coríntios, capítulo 11, texto bem conhecido de todos nós, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vocês que têm o pão aí diante de vocês, tomem-no nas mãos, por favor. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ana, você poderia dar graças a Deus pelo pão, o corpo de Cristo, minha irmã? Por favor. Senhor, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, Senhor, te bendizemos, Pai, porque não existe privilégio maior, Deus, do que esse que o Senhor nos dá, Pai, de podermos ser convidados pelo Senhor a sentar à tua mesa, Pai, e podermos, Senhor, nos lembrar da obra de Cristo, Senhor, na cruz do Calvário, Pai, assumindo um lugar que era nosso por direito, um Cordeiro Santo, sem pecado, inocente, que foi moído ali na cruz do Calvário, e na tua palavra diz que agradou o Senhor moê-lo, Pai, para que por meio, Senhor, da obra dele, nós fôssemos justificados, Senhor, diante de ti, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque pelas chagas dele, Senhor, nós fomos sarados, Deus. Nós te glorificamos, Pai, porque hoje nós podemos, como igreja, reunidos, celebrar, Senhor, a vida de Cristo, Senhor, em nós. E sem mérito algum, Senhor, em nós, sem nada, Senhor, a oferecer em troca, Pai. Imerecidamente, Deus, o Senhor derramou a tua graça sobre nós, Pai. Sem haver, Senhor, nenhum tipo de virtude em nós, Pai. O Senhor, mesmo assim, de mãos vazias como nós estávamos, Pai, o Senhor nos alcançou. O Senhor nos atraiu das trevas, Senhor, para a tua luz, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos, como igreja, reunidos, Senhor, nos lembrar, Senhor, dessa obra bendita, Pai. E agora recebermos o corpo de Cristo, Senhor. Te louvamos, Deus, por esse privilégio tão sublime, Pai. E te pedimos que cada dia mais, Senhor, o Senhor nos permita, Senhor, crescer em revelação, em profundidade, em entendimento, Senhor, em quebrantamento, em arrependimento, Senhor, em rendição diante de Ti. Para que mais de Cristo, Deus, seja forjado em nós, Pai. Te louvamos por esse momento, por esse corpo bendito, moído, Senhor, em nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, isto é o corpo de Cristo. Queridos, quando tenham o seu pão, esperem que todos o tenham em mão e comamos juntos. Sigamos nessa prática de estar comendo juntos, apesar da distância.
Preservemos isso, ok? Se todos já têm o seu pão, aquilo que nós já mencionamos, comamos isso com gratidão, comamos isso lembrando o significado que tem, especialmente para Cristo, não somente para nós. É o corpo de Cristo, é a morte do Senhor que anunciamos, o corpo dele partido na cruz, no nosso lugar. Coma isso, com isto em mente. Participa disso, em plena consciência, queridos. E coma com vontade. Coma com vontade, e que essa vontade reflita o quanto você é parte dele e ele é parte de você. Em nome de Jesus. Somos um contigo, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus que quis moer Jesus na cruz, no nosso lugar. Graças a Deus pela tremenda disposição. Graças a Deus por esse amor inexplicável, insondável. Graças a Deus por nos permitir fazer parte dele. Em tempos tão turbulentos, queridos, é o maior consolo que você e eu podemos ter. Nossas vidas resolvidas com o Senhor. Nossas vidas resolvidas. Nós não estamos à deriva. Porque há Deus em nossas vidas. Há Deus conosco. Temos um Senhor que cuida. Temos um Salvador mais que suficiente. E Ele quis nos unir a Ele. Ele quis unir você a Ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou que será contra nós? É uma tremenda segurança. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Lembrando, e o lembraremos uma e outra vez, todas as vezes que sejam possíveis, que ele morreu e derramou seu sangue na cruz no nosso lugar. Esse é o nosso lar. Esse é o nosso habitat natural.
Pedro Araraquara, poderia você também, meu irmão, orar, dar graças pelo sangue de Cristo? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque esse sangue foi derramado na cruz, Deus, e essa é a razão da nossa esperança, Deus, como o Paulo falou, Deus, porque está tudo resolvido entre nós e o Senhor, e isso não veio de nós, Pai. O Senhor partiu do Senhor, partiu de Cristo ali naquela cruz, Deus, e nós temos que ser infinitamente gratos a isso, Deus. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nunca nos falte essa gratidão, Pai, porque não faltou amor, não faltou disposição da sua parte, Deus, para se achegar até nós, Deus, para ver o seu próprio filho sendo abatido naquela cruz, Deus, o Senhor mesmo despejando toda a ira do Senhor contra os nossos pecados, Pai, contra os pecadores, Pai, no seu próprio filho, Deus. A gente não tem palavras para te agradecer, Deus. E além disso, Deus, além do Senhor ter nos salvado, de ter derramado esse sangue lá na cruz, Pai, além disso, o Senhor ainda nos trata como filhos, o Senhor nos adota como filhos, Deus, e o Senhor tem dado graça sobre graça todos os dias da nossa vida, Pai. Nós somos merecedores disso, Deus, e nós somos eternamente gratos, Pai. Obrigado por esse sangue, Deus, e que isso, Deus, de fato faça parte de nós, Pai, da nossa vida, Pai, o corpo de Cristo, seja nós em Cristo e Cristo em nós, Pai, e que a gente nunca se esqueça disso, Pai, em nenhum momento das nossas vidas, Pai, em nenhum dia, Deus, mas que a gente viva em acordo com isso, Deus, que a gente, como Paulo falou, a gente possa amar os nossos irmãos, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Não sendo merecedores, Pai, sendo merecedores de toda a ira, o Senhor nos amou e derramou o sangue do seu Filho em nosso lugar, Pai. Então, por que nós não vamos ficar bem com os nossos irmãos, Pai? Então, que a gente possa, de fato, amar uns aos outros, Pai, como o Senhor nos amou, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por esse sangue, Deus, e que isso possa entrar agora no nosso organismo, Deus, esse vinho representando esse sangue, que possa representar de fato o que o Senhor é em nós, Pai, em nós, Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam renovados e possam vivenciar novamente, desde aquela primeira experiência, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que foi transferido a você por chamado santo do Senhor, por meio da obra de Cristo na cruz. O sangue de Cristo. Marcos, podemos ter alguma canção? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Não importa quantas vezes tenhamos que celebrar, ainda encontro que uma vez por mês é pouco. Mas Deus queira que possamos ir reduzindo os prazos para poder seguir celebrando a ceia. Todas as vezes. Todas as vezes. E que cada vez, queridos, seja como se fosse a primeira. Sabemos que por obra do Espírito, pela presença do Senhor, pela atuação de Cristo, do Espírito de Cristo em nossas vidas, no nosso meio, sabemos que podemos vivenciar cada vez como se fosse a primeira vez. Que possamos ser renovados, que possamos ser nutridos como se fosse a primeira vez. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas vezes façamos isso. Eu creio que se vivemos isso como um ato de fé, com solenidade, com temor nos nossos corações, queridos, este ato jamais se voltará uma coisa, se transformará em algo rotinário. Jamais se convertirá simplesmente em uma prática religiosa. Sempre será uma experiência nova para cada um de nós. Sempre será. Também isso é responsabilidade nossa.
perseverar no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E seguir crescendo em profundidade. E à medida que crescemos em profundidade, a experiência será mais gloriosa. Que vontade de estar com vocês, todos presentes, de poder abraçá-los. Que vontade de dar um ósculo santo. Olá ali. Que bom ver você, minha irmã. Que vontade de estar com vocês, de verdade. Nossa, gente, faz tanta falta. Mas em benefício dos nossos irmãos que sempre estão distantes, né? Estamos, como se diz, nivelados nas nossas limitações. Mas graças a Deus por isso. Aproveitem esse momento que vamos estar terminando esta comemoração. E não deixem de dar um abraço verdadeiro, santo, aí na sua família, nos seus irmãos que estão compartilhando juntos. Queridos, e mantenhamos este mesmo espírito. Recebam este mesmo abraço que eu vou estar dando aqui na minha esposa, no Dalton, na Dani. Recebam esse mesmo abraço em cada um de vocês. Deus sabe que eu amo entranhavelmente a cada um de vocês. E Josi e Fabrício aí na distância, queridos. Nossa, vocês não imaginam a falta que fazem para a gente. Fazem muita falta. Mas já nos veremos, se Deus quiser. Daqui a pouco, Paulo. Sim, com certeza. E também o Pedrinho aí com a Ana, né? Tanto tempo que a gente não se vê. Nossa, que vontade de estar com vocês. Não vou falar a mesma coisa com o Álvaro e a Juliana, porque faz bem pouquinho que a gente esteve juntos. Mas... E não, inclusive aqui, os irmãos aqui, né, de Uberlândia também, alguns aí, o Renato e a Priscila, a gente não se vê, o Haroldo com a Rosângela, o Pedro, de vez em quando a gente se vê, né? O Marcos e a Petra também. Mas que bom, queridos, eu creio que vocês entendem, eu creio que vocês compartilham este mesmo sentir. A Cris vai estar na Uberlândia essa semana, uns dias. Tem muito. Não. Se Deus quiser, domingo, a Cristel vai estar aqui em Uberlândia. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã à noite chega, vai estar uns 5 dias aqui. Tiago, você poderia estar encerrando esse tempo, orando para a gente? Agora, se depois da oração quiserem seguir aqui, é como se diz, chachareando, como dizemos no espanhol, podemos seguir chachareando, conversando mais. Mas, para terminar esse momento, por favor. Bem. Deus de graça, Deus de misericórdia, te agradecemos, ó Deus, por todas as palavras que foram compartilhadas essa noite, pelas instruções, pelas revelações que o Senhor nos deu. Permita, Senhor, que possamos encarnar, Senhor, cada uma delas, para que possamos ser como Cristo, Senhor, numa vida prática, numa vida diária, e que nesses dias tão difíceis, Senhor, dias estranhos, o Senhor nos permita estar firmes, ó Pai, olhando para o alvo, que é Cristo. Todos nós, de alguma forma, temos sido atacados nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, Senhor, mas tenha misericórdia, Senhor. Poupa-nos, ó Deus, desse mundo. Livra-nos do mal, Senhor, como está escrito na sua oração, e permita que cada um de nós possamos crescer na estatura do varão perfeito que é Cristo. Todos nós, de alguma forma, ó Pai, temos a nossa relação com o Senhor e devemos cuidar dessa relação, Senhor. Cada um na sua individualidade tem que se esforçar, Senhor, para que cada dia Cristo seja formado e forjado em cada um de si, Senhor. Mas que bom que nós temos a igreja, que nos ajuda, nos orienta, nos ajuda a sustentar nesses dias, nos fortalece, nos dá ânimo, Senhor, disposição, palavras de ânimo, Senhor. Por isso, Deus, muito obrigado por essa igreja, Senhor, por esses irmãos, que o Senhor nos permita, Pai, estarmos firmes até o último dia juntos. Essa é a nossa oração, Senhor, e súplica em nome de Cristo Jesus. Amém. Ô, Pedrinho. Oi.
É o outro Pedrinho. É o outro Pedrinho, né? É o outro Pedrinho. Olha o da Pedro, do Marcos. É o problema de ter um monte de Pedro na igreja. Pedrinho tá comendo o pão da ceia. Oi. Ele ama esse pão. Incrível. Matheus gosta também, ô Tiago? Devora? Alice fica louca com esse pão. Alice. Eu também fico, ó. Juliana, olha só de casalzinho na casa nova. Uhul.